Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Em um dos versículos de Deus, ele nos diz, não é? Mais precisamente, no livro de Números 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti erga sua mão e sobre o seu rosto, a sua cabeça, te dê paz, saúde. Números 6:24. Amados irmãos, nós iremos falar hoje de um assunto muito importante e muito controverso. É uma pergunta que é feita diretamente a você que não é cristão, a você que abomina o cristianismo. Quando se diz qualquer coisa a respeito de Cristo, você sempre diz: todas as religiões são iguais. Todas as religiões são iguais. Isso não é verdade. Existem algumas que professam cristianismo, que vivem com a Bíblia, que leem a Bíblia, mas não são cristãos. Não são. Existe um Cristo apresentado como Filho de Deus verdadeiro, nascido e dirigido por Roma. Embora que a Bíblia adotada por esta religião diz que o Cristo, verdadeiro Filho de Deus, nasceu na Judéia. Ele não é romano, ele é judeu. Existem muitas outras religiões que pregam um Deus sem nome. Por exemplo, o Espiritismo. Qual o nome do Deus dos espíritas? Qual o nome dele? Nós não sabemos. Ninguém sabe. A maioria deles dizem que iniciou-se com Allan Kardec, mas não foi. Não foi. O rei Saul invocou. Nós iremos ler depois os capítulos, dá para vocês. Uma cartomante, um espírito. Invocou o espírito de Samuel, porque ele havia perdido o seu reino. Ele já estava nos finais do seu reinado. E ele procurou essa mulher para saber qual seria o seu término. Como seria agora a sua situação? E ele invocou a Samuel. E aquela mulher, sem conhecê-lo, porque ele mandava matar todas as cartomantes, todos os espíritos, porque a Bíblia condena piamente, sem sombra de dúvida. Não é? E a mulher invocou. E então o espírito de Samuel, segundo a Bíblia, via surgindo do chão. Ora, o que é de Deus está no céu e não no chão. Lembra-se o que é que está abaixo do chão? Jesus, quando faleceu, ele desceu, veja bem, às profundezas do inferno. Ali mora Satanás, e não o servo de Deus. Aquele Samuel que estava surgindo ali não era de Deus, era um espírito satânico, um espírito de trevas, um espírito de morte, e não de Deus. Todas as religiões são iguais? Não, não são.
não é? No fundo de todos os seres humanos existe sempre uma consciência de um Deus, mas não é o Deus verdadeiro da Bíblia. O que criou o céu, a terra, nos fez a sua imagem e semelhança. Existe, por exemplo, o budismo, não é? Não existe um Deus pessoal. Não existe. O ensino do Buda é para ser libertado da roda da reencarnação. O hinduísmo existe mais de 10.000 deuses. Brahma, Vishnu, Krishna são os mais importantes. No Islã, Deus não tem um filho. Isa é apenas um profeta. No cristianismo, Jesus sim é o Filho de Deus verdadeiro que veio à Terra como Salvador da humanidade. Este é o verdadeiro. Primeiro, primogênito, em tudo. Até na religiosidade. Ele foi o primeiro. Os outros vieram todos depois. Qual religião é certa? É muito fácil dizer, é a minha. Quem é o teu Deus? Que poder ele te oferece? Coisas materiais? Isso você consegue com a luta. É a luta de cada dia. Tudo que for terreno, nós temos a possibilidade de possuir. É só tentarmos, lutarmos. Só basta em nós ser honesto, digno e honrado. E o Deus verdadeiro, o Deus dos cristãos, abençoa. Veja o exemplo. O ex-presidente Lula era o quê? Um agricultor. Chegou à presidência da República. Hoje é um homem milionário, riquíssimo. Para ter visto, é só o vestido da noiva dele foi R$700 mil. Brincadeira? Não, não é brincadeira, não. A reportagem está aí para dizer. Não é? Existem outras. Na Índia, tem mais de 300 religiões. E qual a religião é certa? Aquela que você conhece o seu Deus na verdade e que o sente em seu coração, em sua vida. É preciso que você saiba, Jesus é o caminho para Deus, única e exclusivamente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 sobre Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E o próprio Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus é que nós poderemos encontrar a verdade e sermos chamados filhos de Deus. Não há um outro, né? Existe uma também religião chamada Ananda Marga. Ananda Marga é um caminho de felicidade perfeita. É um grupo de origem hindu, fundado em 55 por Prabhat Rajansekar, conhecido por seus seguidores como Babá, que significa, no idioma deles, Deus. A doutrina está baseada no tantrismo e o yoga, aquele yoga que o pessoal faz por aí. Está baseado naquilo ali. O seu doutrinamento se realiza em sessões de meditação e lições da filosofia hindu. Existe uma outra chamada Bhagavan Rajaned Osho. Rajaned Chandra Mohan nasceu na Índia em 1931. Fundou seu primeiro ashram em 69. Teve seu momento de auge até o fim da década de 70 e princípios de 80, quando instalou sede principal nos Estados Unidos. Sua doutrina se baseia no yoga tântrico e foi conhecida como guru do sexo. Guru do sexo. Que eles pregam a sexualidade, a prostituição e conseguiu muitos. Existe também uma igreja criada, a Sinteologia,
Igreja da Sinteologia, também conhecida como Dianética, está considerada pelos estudiosos como um dos grupos mais destrutivos do mundo sectário. Seu fundador foi o norte-americano Ronald Hubbard, um ex-oficial da Marinha e escritor da ficção científica. Ainda tem a Dianética, que se apresenta como uma ciência exata do pensamento que funciona sempre, invariavelmente, e não às vezes, como as curas pela fé ou as terapias tradicionais. A Dianética é a única rota de saúde para a humanidade. Os adeptos são captados através de cursos terapêuticos e de meditação, e hoje tiveram ressurgimento através da hiperventilação mística e gritos que levam à ruptura emocional do adepto. Existem escolas para isso, para expandir essa religião. Todos eles pregam Deus. Deus não é um só. Existem muitos deuses, mas para o cristão, apenas um. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que se propôs a cumprir, resgatando-nos da morte para a vida. E a Bíblia católica tem todos os versículos. Os outros eu não sei, porque são outros livros. Os mórmons, eles usam a Bíblia e usam também do Mórmons, e o têm como maior, como mais importante do que Cristo. Os adventistas do sétimo dia, com todo o respeito. Hoje já não se fala muito em Mary Ellen White, mas eles idolatravam, achavam que ela era superior a Jesus Cristo. Todos eles vieram depois de Cristo. Todos eles têm um versículo, um capítulo, qualquer coisa que se relaciona com a Bíblia Sagrada. Com a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo e ditada para aqueles que a escreveram. Não é? Por que é que depois do cristianismo, que foi perseguido, que foram mortos, crucificados, apedrejados, não é? Enforcados, flechados pelo imperador, por que isto aconteceu? Porque o Deus era pregado e vivido e adorado em espírito. Mas os imperadores queriam adoração para si, como aquele Deus que o povo orava, que o povo se dedicava, que o povo honrava e adorava. Ele queria ser adorado. E ele era o Todo-Poderoso. Era o dono de quase toda a Europa. Quase toda a Europa pertencia a ele. Pelo menos as cidades mais importantes. E ele se propôs a ser o Deus, o Filho de Deus, o representante de Deus. E quem não o adorasse, é a mesma coisa, a imagem está lá. Uma imagem romana, com a face romana, com a cor romana, com todos os princípios romanos. E não judeu. As aparências são diferentes. O povo romano é alto, branco, bonitão. O judeu tem um aspecto dos brasileiros. Então, meu amado amigo, há uma diferença muito grande. Mas a Bíblia discerne e mostra os caminhos que ele disse. Eu sou o único caminho, verdade e vida, e ninguém chega ao céu senão por mim, Jesus Cristo. Qual é o teu Deus? O que é que teu Deus faz por ti? Manda tu comprar troças de macumbaria para botar na rua para fazer o mal ao povo? E tu vive tudo rebentado, todo lascado? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus?
Muitos falam sobre Deus. Mas hoje mesmo, gostaria de lhe perguntar, mais uma vez, quem é Deus para você? O que ele faz de especial para você? O que faz dele um Deus? Será que é a magia? Será que é a autoridade governamental? Será que é a mediunidade? A adivinhação do futuro? Será que é a riqueza? Será que é o poder de um cantor famoso, Roberto Carlos, o ídolo? Elvis Presley, o ídolo da humanidade? Será que eles são os deuses? Quem é o teu Deus? Quem é Deus para você? Uma imagem? Um ídolo? Isso aí? Tanto faz. Imagem ou ídolo. São sinônimos. E no português, sinônimo significa a mesma coisa com escritos diferentes. A mesma coisa. A Bíblia Católica diz sobre os ídolos. Eu vou citar para você. Eu gostaria que todos os irmãos cristãos, ou não, que gostassem dessa live, desse o seu gostei. E se sentir desejo, inscreva-se. Não esqueça. É muito importante para a live junto ao YouTube. Então vamos lá. Preste bem atenção. Preste bem atenção, você que é católico. Está na Bíblia Católica, você pode procurar. Êxodo, capítulo 20, 4 e 5. Quando os padres falam, eles geralmente omitem, pulam esses versículos. Ou quando explicam de uma maneira erroneamente, totalmente errada. Êxodo 24 e 5. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, preste bem atenção, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Se finito, inglês, né? Não estão falando em fake news, né? Isso aí é fake news para esse pessoal que diz que esse Deus de pedra, de bronze, de barro, de não sei o quê, é Deus, e não é. Certa feita eu vi um padre pregando, dizendo que aquela imagem era como se fosse vamos dizer assim, um espelho. E nesse espelho você, quando rezasse, a sua oração batia naquele espelho e refletia-se dirigindo-se ao céu. Como o sol, já viu o sol bater em alguma coisa e refletir em outra? Não é? Muitas das vezes você vê no cinema o cara mandando mensagem através do espelho, do reflexo, não é? Não, meu amado, não. O Deus da Bíblia católica, ele diz, me adorai em espírito e em verdade. Me invocai, me pedi e eu te darei. Pedi, dar-se-vos-á. Este é o Deus verdadeiro. Mas eles não honram a Bíblia que tem. Então, vamos continuar. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás. Agora é o mais importante que você preste atenção. Não farás, eu tenho repetido em outras mensagens, em outros estudos, este versículo. Porque não me canso de dizer a verdade. Porque a própria palavra de Deus diz, a verdade vos libertará. A verdade vos... E esta é a liberdade que nós estamos oferecendo em nome de Jesus, para que você se livre da morte e do pecado e venha para a luz de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é só, não tem outro. Não deixarei que ninguém seja honrado como um Deus, porque eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, meu amado. Continuando aqui, repetindo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima, no céu. Não é? Em cima, no céu. Ou
debaixo da terra, nem debaixo das águas que estão abaixo da terra. Consumado. Não tem que fazer. Mas o que é que eles fazem? Mandam fazer. Por quê? Porque você é cego, surdo e mudo. Você vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. A verdade é difícil de se crer. A verdade é difícil de se aceitar. Os códigos processuais estão aí. São impostos porque são verdade de respeito ao próximo, ao direito do próximo, que é também o seu direito, mas na maioria procuram desrespeitar o direito dos outros. Não te curvarás. Olha aí. Não, mas eu estou curvado ali orando, não tem uma imagem. Não farás para ti imagem nem escultura. Tu já está pecando diante daquela imagem. Agora tu irás te curvar. Estás te curvando a quem? Adorai em espírito e em verdade. Ali tu estás te curvando para a imagem e não para o Espírito de Deus. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então o que é que está fazendo aí? Tu está adorando a imagem. Abre os olhos. Abre os olhos e os ouvidos, ouve. E vê que é a verdade. O que nós estamos a te dizer agora nessa hora. Não, nós não somos contra os católicos. Nós não temos nada. Ao contrário, nós oramos pelos católicos. Lembro de Martim Lutero, né? Foi excomungado da igreja, porque leu a Bíblia e se converteu. Então, meu amado, não te curvarás. Diante delas nem servirás. Porque o Senhor sou o teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade daqueles que me odeiam. Então, você já entendeu que o catolicismo está fora. Ele não é cristão. Ele diz que é cristão, mas não é. Porque os versículos principais de aceitação a Cristo são rejeitados por eles. Festas mundanas, eles aceitam. O batismo nas águas tem que ser após 12 anos, quando está consciente, ele batiza recém-nascido. Então, este assunto está encerrado. Amanhã, com a graça do poderoso Deus, nós iremos falar sobre os espíritas. Você é espíritas? Você é espírita? Então se prepare, porque logo aqui, para lhe dar um exemplo, Deuteronômio, capítulo 18, 9 a 12. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de cada um de nós. Logo para iniciar. Então, se você, meu irmão, tem um amigo espírita, manda essa mensagem para eles. Manda. Nós iremos dar continuidade. Religião primeiríssima é a de Cristo, contido na Bíblia Sagrada. Todas as outras vieram muito depois. Tem alguma coisa, porque o inimigo de Deus, Satanás, viu como os imperadores viram que o Deus Todo-Poderoso era mais adorado, mais consultado, mais invocado do que eles, que eram dono de tudo. O imperador era dono de tudo.
né? Assim mesmo, Satanás começou a infiltrar-se na humanidade, naqueles que lhes dão autorização e tomam conta do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, para propagarem o espiritismo e outras religiões que nós citamos, algumas delas, que nós também iremos falar na continuidade. Esse estudo terá 3 capítulos. Este é o primeiro. E eu espero em Deus que você continue conosco, acompanhando, ouvindo e escutando, né? E vendo, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem, amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.